Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês do algoritmo da divisão, ou seja, aquele processo de divisão que a gente aprende desde os anos iniciais na escola, não é mesmo? Então eu quero falar com vocês nessa aula a respeito desse algoritmo de divisão. É claro, a gente não vou ficar ensinando para vocês como que divide, isso aí vocês com certeza já sabem, né? É um processo bem básico que a gente tem, né? Mas eu quero justificar para vocês o porquê, né, que é verdade esse resultado, por que você pode fazer isso, né? E o que está por trás desse algoritmo de divisão, vamos dizer assim, né? Bom, antes de eu falar do algoritmo de divisão com restos, né, que é quando você divide e aparece um resto, ou seja, quando a divisão não é exata, eu quero falar, só relembrar rapidamente aqui, qual é a divisão exata. Bom, né, a gente diz, a divisão exata é o quê? Né? A gente diz que o número A, ou melhor, o número B divide o número A, né? B divide A, se existe, né, um número Q inteiro, tal que você consegue escrever o número A que está sendo dividido pelo B, que é o divisor, vezes esse Q, que é chamado de quociente, né? Então, isso, o que acontece é que você tem aqui, então, o que a gente chama de divisão exata, né? E em caso, quando existe esse Q, né? Tal que a divisão acontece, ou seja, tal que você tem a divisão exata, então você pode escrever B sobre A, né? O número na forma de fração, e isso aqui, na verdade, vai ser igual a Q. Okay? Então, B dividido por A é igual ao número Q, um número redondo, vamos dizer assim, né? Que é um número inteiro aqui que a gente está pensando. Isso aqui é a divisão exata. Né? Por exemplo, se dividir o 10 por 2, isso aqui dá 5. Né? Por quê? Né? Pois, né, o 10 é igual a 2 vezes 5. Né? Então, o 2 é o divisor, o 10 é o dividendo e o 5 é o quociente da divisão, é o resultado da divisão. Agora, o que acontece, pessoal? Nem sempre, né, você tem a divisão exata. É aí que aparece aquela divisão com o resto, beleza? Antes de eu comentar com vocês a questão da divisão com o resto, né? Só quero discutir uma propriedade que a gente tem a respeito da divisão exata, que a gente vai acabar utilizando ela mais para frente, então eu quero comentar com vocês aqui. Veja nesse exemplo aqui, ó, que quando eu falei que o B divide A, né? Nesse caso aqui, o meu A é igual a 10, o meu B é igual a 2 e o meu Q é igual a 5, né? Veja que a gente tem a seguinte propriedade aqui, o 2, né, que é o divisor, ele é menor ou igual a 10, que é o dividendo, o elemento que está sendo dividido. Então, isso aqui, na verdade, é uma propriedade da divisão exata. Toda vez que um B divide A, né, a gente tem que o B é menor ou igual ao valor A. Aqui, na verdade, a gente precisa dividir em casos, né? A gente tem um caso em que os números são todos positivos, você faz divisão nos positivos, e tem o caso que os números também podem ser negativos, né? Como você está falando nos inteiros, não necessariamente o B e o A precisa ser números positivos. Algum deles pode ser positivo, o outro pode ser negativo, né? Esse Q também pode ser positivo ou negativo, né? Então, quando você olha para os inteiros de um modo geral, não necessariamente são todos positivos, embora a gente é acostumado a mais fazer essas contas, né? Principalmente na escola, quando a gente faz conta de divisão com o resto, tudo com número positivo, né? Então, quando a gente considera os números negativos, né, a gente vai ver que aparece um módulo, né, que é o conforme vocês podem ver no slide ali, naquela proposição. Ó. Eu tenho a proposição quando A e B são naturais, ou seja, está falando aí de números positivos, né, e tenho ela também quando o número é inteiro. Né, e veja que quando os números são positivos, né, e o B divide A, então o B é menor ou igual a A. Já quando os números podem ser negativos, o B divide A, né, significa que o B vai ser menor ou igual a A, mas em módulo. O módulo de B vai ser menor ou igual que o módulo de A. Lembrando que o módulo é aquela função, né, que transforma números negativos em positivos, ok? Por exemplo, o módulo de 2 é igual a 2 porque 2 é positivo, né? O módulo de menos 2, como menos 2 é negativo, o módulo dele passa a dar o valor 2, né? Então, o módulo ou o valor absoluto, como é conhecido, é aquela função que transforma números negativos em positivos. Bom, essa propriedade aí, né, ela é bem interessante, é uma propriedade, né, a gente consegue demonstrar, na verdade, essa propriedade. Não é muito difícil, eu vou fazer com vocês rapidamente aqui, né. Então, a gente sabe o que, né? Eu vou demonstrar essa proposição. Eu vou demonstrar o caso em que os números são todos positivos para ficar mais fácil a compreensão, né? Depois aí eu deixo para vocês pensarem quando os números são negativos. Mas aí você considera em módulo, utiliza o módulo ali, dá para você usar o mesmo argumento da prova, só que usando módulos, ao invés dos números apenas. Bom, a gente tem o quê? A gente sabe o quê? Que se B dividir A, então B é menor ou igual a A. Isso é o que a gente quer provar, né? O que significa B dividir A, né? Então, ó, como B divide o valor A, o que significa B dividir o valor A? Significa que existe, né, um Q tal que
né? Tal que eu estou pensando tudo em números positivos agora, tá? Números naturais, vamos dizer assim, né? Tal que eu consigo escrever o A como sendo o B vezes Q, né? Chama isso aqui de 1, ok? Por outro lado, pessoal, o que acontece, né? Por outro lado, como aqui eu estou tudo nos números naturais, né? O A e o B é natural, então esse Q que existe agora aqui, ele é natural, né? Então, por outro lado, como o Q é um número natural, ou seja, é um número inteiro positivo, né? A gente sabe o quê? Que os números naturais são os números que vêm na sequência do 1, né? O 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, se Q é um número natural, a gente sabe o quê? Que ele é um número que ele está após o 1, né? Então, a gente sabe que o Q ele é maior ou igual a 1. Então, a gente sabe que isso aqui é verdade, né? Agora, a gente pode fazer o que nessa desigualdade aqui? 1 menor ou igual a Q ou Q maior ou igual a 1? Você pode multiplicar ela por B, né? Por quê? Porque B é um número natural também, né? Eu estou fazendo um caso dos números positivos. E se eu tenho uma desigualdade e multiplico ela por um número positivo dos dois lados, né? Pela monotonicidade, eu tenho que a desigualdade se mantém, porque eu estou multiplicando por um número positivo. Se multiplicasse por um número negativo, a desigualdade ia inverter, né? Se fosse, por exemplo, B igual a menos 2, né? Aí ia ficar menos 2 maior ou igual a menos 2Q. Mas como B é um positivo, então eu mantenho a desigualdade, né? Então, multiplicando por B, né? O que a gente tem quando a gente multiplica por B? A gente tem que B vezes 1, né? Que vai dar B, na verdade, é menor ou igual a B vezes Q. Chama isso aqui agora de 2. Então, veja que, utilizando a noção de B divide A, né? Ou seja, utilizando o fato que B divide A, a gente sabe que existe um Q, tal que A é igual a B vezes Q. Então, eu tenho essa igualdade relatada aqui em 1. Por outro lado, esse Q, né, que existe, ele é um número natural, porque eu estou falando aqui só de números positivos, né? Então, a gente sabe o quê? Por ele ser um número natural, ele vai ter que ser maior ou igual a 1. Por quê? Porque os naturais ele começa do 1, e qualquer número que está à frente do 1 vai ser maior ou igual que o 1. Então, você sabe que o Q ele pode ser que seja 1, ou seja, pode ser que seja igual a 1, ou pode ser que ele seja um cara maior do que 1, né? Pode ser um 2, um 3, um 4, e assim por diante. Ou seja, em todo caso, você tem que o Q sempre é maior ou igual a 1. Né? E aí, multiplicando por B, que é um número aí positivo, que não vai alterar a desigualdade, a gente observa, então, que B é menor ou igual que B vezes Q. O que a gente faz agora? A gente utiliza, né? Junta essa igualdade 1 com essa igualdade aqui que eu descrevi por 2, né? E a gente conclui o que, então? Né? Veja que B é menor ou igual que Q, que B vezes Q. E, por outro lado, B vezes Q é igual a A, né? Então, eu posso trocar esse B vezes Q aqui por A, né? Então, ó, de 1 e 2, segue que. Então, ó, de 2 eu tenho que B é menor ou igual que B vezes Q, né? Então, aqui eu estou utilizando 2, né? Mas B vezes Q da igualdade 1 é igual a A, né? Então, isso aqui da igualdade 1, isso aqui é igual a A. Então, veja que B é menor ou igual que B vezes Q, que é igual a A, né? Portanto, a gente tem que B é menor ou igual a A. Ou seja, pessoal, toda vez que o número B divide um outro número, esse divisor, esse B que é divisor, ele vai ser menor ou igual que o número que está sendo dividido. Então, não faz sentido você falar, por exemplo, que 10 divide 2. Por quê? Porque o número para dividir tem que ser menor ou igual. Quando existe a divisão, o número é menor ou igual. Então, se você pensa que 10 vai dividir alguém, esse alguém que vai ser dividido pelo 10 tem que ser um número maior ou igual a 10, não pode ser menor. Então, ó, só dando como exemplo, como vocês podem ver no slide aí, ó, a gente sabe que 2 divide 6. Por quê? Porque 6 é igual a 2 vezes 3, não é mesmo? Como 2 divide 6, a gente usa essa proporção, a gente sabe o quê? Que 2 é menor ou igual a 6. Beleza, tá tudo certo. 2 divide 6, 2 é menor ou igual a 6. Agora, por exemplo, eu nem preciso saber, eu não preciso analisar a divisibilidade do 8 pelo 4, né? Por quê? Porque o 8 ele não pode dividir o 4. Claro, o 4 divide o 8, mas o 8 não divide o 4. Ok? Por quê? Porque o 8 é maior ou igual a 4. Se 8 dividisse 4, o 8 teria que ser menor ou igual a 4. E nenhum número pode ser divisor sendo maior do que o número que vai ser dividido. Beleza, gente? Então, a gente tem esses dois exemplos aí que ilustram essa situação acontecendo, né? Claro, 4 divide 8. Isso é verdade. O que eu estou falando aqui é que 8 não divide 4. Ok? 8 não divide 4. Ou seja, se você pegar aqui, né,
o 8 e querer dividir o 4 com o 8, ou seja, o 8 é o divisor, né? Isso aqui, né? Isso aqui não dá um número que é inteiro, né? A gente sabe que isso aqui, na verdade, dá meio, né? E meio não é um número inteiro. É um número na forma de fração que a gente vai ver mais pra frente depois. Então, em termos da divisão exata, o 8 não divide o 4, beleza, gente? Só o 4 que divide o 8. Por quê? Porque quando você faz 8 sobre 4, aí dá 2, e 2 é o número inteiro, aí tá tudo certo. Mas não nesse caso aqui. Bom, então essa é a propriedade que eu queria falar com vocês rapidamente, é uma propriedade que a gente vai acabar utilizando aí mais para frente, então eu já queria trazer para vocês hoje que eu estou falando de divisão, né? Isso aqui é uma propriedade aí da divisão exata. Bom, mas vamos falar agora da divisão com o resto, né? Ou seja, nem sempre a gente tem a divisão exata, pessoal. Como assim nem sempre, professor? Nem sempre vai existir um Q inteiro, tal que vai acontecer a igualdade, quando você pega o B e um A, né? Por exemplo, a gente acabou de ver agora aqui que o 8 não divide 4, né? Ou seja, não existe um Q tal que eu consigo escrever o 4 como sendo um número inteiro vezes 8. Então, 8 vezes o número inteiro nunca vai dar o valor 4. Okay? Então, nem sempre existe esse Q aqui. Porém, o que acontece? Não existe, nem sempre existe divisão exata. Porém, eu posso fazer divisão com o resto. E o fato é, pessoal, que sempre vai ter, né, a divisão com o resto, ela sempre vai existir. Né? Claro, o divisor ali também, você não vai considerar ele sendo zero. Mas, né, para divisores diferentes de zero, você sempre vai conseguir dividir. Só que aí vai ter os chamados restos, ou seja, nem sempre, né, a divisão vai ser exata, mas você sempre vai poder dividir, que é o famoso algoritmo da divisão, né, pessoal? O famoso algoritmo da divisão. Por exemplo, né, a gente sabe, né, por exemplo, eu quero dividir 13 por 2. Vamos pensar o 2, ou seja, eu quero responder a pergunta, será que o 2 divide o 13? Bom, a divisão exata isso não acontece, né? Por quê? Porque eu teria que existir um Q tal que 13 é igual a 2 vezes um Q, né? E a gente sabe que não existe um número inteiro Q, que eu multiplico 2, que vai dar 13, né? Se eu multiplicar o 2 por 6, dá 12. Se eu multiplicar 2 por 7, dá 14. Então, veja que não passa pelo 13. Não tem como dar 13, né? Então, não existe esse Q que eu multiplico aqui que dá 13, né? Um Q inteiro, no caso, né? Não existe um Q inteiro. Porém, a gente pode dividir o 13 por 12 usando o algoritmo da divisão, que é o que eu quero comentar com vocês hoje. Só que aí vai acontecer o quê? Aí vai ter os chamados restos, né? Como que a gente faz isso aqui, né? Você coloca o 13, aí você coloca a famosa chave aqui, coloca o 2, né? E aí você vai dividir isso aqui. Bom, 13 dividido por 12, né? Por 2, como que você faz? Quem que é o número que eu multiplico por 2 que chega mais próximo de 13? É o 6, não é? Por quê? Porque 2 vezes 6 dá 12, né? E quando você faz 13 menos 12, dá 1 aqui, né? Então, quer dizer o quê, então, pessoal? Que eu não posso escrever, né, o 13 como sendo 2 vezes 6. Por quê? Porque 2 vezes 6 dá 12, não dá 13, né? Porém, né, eu chego próximo com a divisão, né? Isso aqui, eu somo 1, né? Ou seja, somei 1 e já cheguei no valor 13. E esse cara que você soma aqui para chegar no valor que está dividindo, né? Ele é chamado de resto, né? E ele tem uma propriedade muito importante, né? Esse resto R, ele sempre é maior ou igual a zero, né? E menor do que o número que está sendo, o número menor que o divisor, né? Que no caso nosso aqui é quem? É o 2, né? É o 2, que é o divisor, né? Então, o resto sempre vai ser menor que o divisor, beleza? Isso é uma característica que a gente tem aí do algoritmo da divisão. Então, esse aqui é o famoso algoritmo da divisão. Em termos gerais, pessoal, né? O que você tem, então, né? Quando você pensa em B sobre A, né? E você quer dividir isso aqui, então isso aqui, o que vai acontecer? Você vai ter que, ou o B dividir A, né? Então, o B dividir A, né? Você vai ter, então, que o A, você quer dividir ele por B, né? Então, o que vai acontecer? Vai existir um Q aqui, que vai multiplicar o B, você vai fazer um longo processo que vai chegar num resto, ok? E esse resto, você vai fazendo um processo de divisão até esse resto ficar menor que quem? Que esse elemento que está aqui na chave, que é o nosso divisor, ok? E o quociente, que é o cara que multiplica B, que chega mais próximo do A, porém não é o A, ok? E nesse caso aqui, você pode escrever, então, o A como sendo B vezes Q, mais o seu resto, né? Que aí a gente vai ter, então, esse lema, né?
que eu quero fazer com vocês aqui agora. Esse lema, pessoal, ele garante que esse processo sempre dá certo, né? É uma pergunta que vocês poderiam ter feito até hoje na vida de vocês, né? Será que, bom, eu peguei aqui o 13, peguei o 2, fiz a conta e deu certo. Será que isso aqui sempre vai dar certo mesmo? Para todo número? Será que não tem algum número que eu vou colocar aqui, vou dividir aqui e esse processo não vai dar certo? Vocês já fizeram essa pergunta? Como que eu demonstraria matematicamente que isso sempre vai existir? Que sempre vai existir um Q, sempre vai existir um R, esse R ainda vai ser maior ou igual a zero e menor que o divisor B. Então é o que eu quero fazer com vocês. Eu quero demonstrar que esse algoritmo ele é verdadeiro, que ele é verdadeiro, ou seja, na verdade que ele sempre funciona, que ele sempre vai dar certo. Se você fizer as contas certinho, né, esse processo aqui sempre do resto aqui vai chegar a hora que você vai ter um resto. Beleza, pessoal? Vai chegar a hora que você vai ter um resto na divisão. Ah, professor, mas não tem umas divisão que a gente tem a dízima periódica, eu vou dividindo e não termina nunca? Sim, mas é quando você está trabalhando com casas decimais. Aí é quando você quer fazer divisão, né? Sem considerar resto. Você quer representar um número na forma decimal, na forma de casas decimais, né? Representar um número na forma de vírgula e etc. Aí é uma outra história que eu estou falando de escrever sempre o número nessa forma aqui, ó, como sendo B vezes alguém mais um resto, com o resto maior ou igual a zero e menor que B. Esse é o algoritmo da divisão que eu quero aqui trabalhar com vocês, né? A gente não quer colocar vírgula e continuar o processo, né? Por quê? Quando você faz essa divisão aqui, ó, sobrou 1, né? O que você faria, então, se fosse continuar esse processo? Você colocaria uma vírgula, né? Aí você colocaria um zero aqui, né? E aí ficaria o 10 sobre 2, que seria 5. 2 vezes 5, 10. Deu zero, né? Você continuaria o processo. Claro, aqui deu zero, acabou, né? Mas pode ser que não dê zero, você fica com um ciclo aqui que se repete, e aí você tem aquelas famosas dízimas periódicas. Mas não é isso que eu quero discutir agora aqui com vocês, né? Eu quero parar no resto sem entrar em casa decimal mesmo, ok? A gente tá falando aqui só de números inteiros, eu não quero entrar em números aí com vírgulas, beleza, gente? Bom, então, dito isso, né? É fato que sempre esse processo vai chegar num resto que vai ser menor que esse cara aqui, e é o que eu vou provar, demonstrar agora com vocês, beleza, gente? Então, né, a gente tem esse lema aí, que fala o quê? Sejam A e B inteiros, né? Eu vou primeiro fazer o caso que os números são todos positivos, né? E depois, né, eu vou apresentar para vocês o caso aí em que os números podem também ser negativos, né? Sim, você pode escrever o número dessa forma aqui, né? A igual a B vezes um quociente mais um resto, né? Com A e B sendo números negativos também. Okay? Só que aí tem que tomar algum cuidado, né? Com relação ao resto, né? Não necessariamente vai ser o resto menor que B. Sim, vai ser o resto menor que o módulo de B, né? Mas eu vou primeiro vou demonstrar com vocês o caso que os números são positivos, né? Vai dar para vocês pegar a ideia de como funciona isso. E depois eu vou mostrar para vocês o teorema aí, que é o algoritmo da divisão mesmo, que fala o caso geral, né? Aí você tem o A e o B podendo ser também valores negativos. Bom, a primeira coisa que eu quero observar, pessoal, é o seguinte, né? Quando você escreveu o A como sendo B vezes um certo Q mais um certo R, né? Isso aqui é equivalente a você escrever o resto como sendo quem? O A menos B vezes Q. Vocês concordam? É só eu fazer o Q aqui, né? É só eu subtrair B vezes Q dos dois lados dessa igualdade, tá vendo? Ó? Né? Então, aí eu vou ter isso daqui. Isso aqui são coisas equivalentes, né? E de certa forma, então, eu posso pensar o resto como sendo quem, né? Como sendo a diferença positiva que você tem entre o B vezes um Q, né? Que vai ser um número inteiro, e o A. Então, assim, eu tento pensar na divisão exata, só que a divisão exata não dá certo aqui, porque tem o resto. Então, eu tento pensar, né? Quem é o B vezes Q mais próximo do A, né? Ou seja, qual vai ser a diferença entre o B vezes Q e o valor A? Então, a prova desse resultado aqui passa em você analisar por essa ótica, né? Você querer achar quem é o valor Q, de tal forma que eu multiplico o B, de tal forma que isso chega mais próximo do valor A, né? Por quê? Se o resto fosse zero, pessoal, o que aconteceria aqui se o resto fosse zero?
você teria 0 igual a menos B vezes Q. Ou seja, você teria A igual a B vezes Q. Então, você teria divisão exata, tá vendo? Isso aqui já é interessante também, por quê? Porque quando o resto vale 0, né? A gente sabe o quê? Que a divisão com o resto, na verdade, nada mais é que a divisão exata. Então, a divisão com o resto, esse algoritmo de divisão, ele pode ser estendido como uma generalização da divisão exata. Beleza? Que a divisão exata passa a ser um caso particular da divisão quando você tem um resto igual a 0, tá vendo? Então, quando eu olho para essa expressão, por essa ótica, e eu olho para essa expressão aqui, então, né, eu passo a olhar o resto como sendo a diferença, né, que você tem entre os múltiplos de B para chegar no valor A. Ok? Dito isso aqui fornece para a gente a ideia da demonstração desse lema aí. Ok, pessoal? E como que a gente demonstra esse lema? A gente vai ter que usar um axioma que eu comentei com vocês lá atrás, né? Que é o princípio da boa ordem. Que diz o quê? Que qualquer subconjunto dos números naturais, né? Qualquer subconjunto dos números naturais tem um elemento que é mínimo. Ok? Nos números naturais isso sempre é verdade. Nos números inteiros, como geral, você tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque os números inteiros, né? Você tem os números negativos e eles vão ficando cada vez menores, indo para menos infinito. Então, se eu pegar, por exemplo, os inteiros pares, né? Ele não vai ter um elemento que é mínimo, né? Ou seja, sempre tem um inteiro par que é menor que o outro, né? Você não consegue estabelecer um elemento mínimo. Já nos naturais tem um elemento mínimo, né? Por exemplo, quem que é o mínimo do subconjunto dos números pares nos naturais? Então, pensa nos naturais, pensa nos pares. É o 2, o 4, o 6, o 8. Quem que é o menor par? É o 2. Então, 2 é o mínimo. Então, esse subconjunto dos pares, nos naturais, tem elemento mínimo, né? E o axioma da boa ordem, né? Ele fala, né? Que a gente chama de princípio da boa ordem. Ele fala exatamente isso pra gente. Qualquer subconjunto dos naturais tem um elemento que é o mínimo. E é isso. E é baseado nisso que eu quero provar, né? Que sempre vai existir um Q, né? Dado A e B, né? A e B, número inteiros quaisquer, né? Claro, com B diferente de 0, né? Porque eu quero que o divisor... a gente não faz divisão por 0, lembra que a gente não faz divisão por 0, né? Então, eu não quero o divisor sendo um elemento 0, né? Mas, sendo A e B quaisquer dois números inteiros com B diferente de 0, né? A gente pode escrever isso daqui, ó. Ou seja, você vai fazer sentido, né? Esse algoritmo aqui, ó. Então, eu vou fazer primeiro nos casos dos positivos, né? Que é onde é mais fácil de enxergar, né? Que sempre você consegue escrever isso daqui. Bom, então, ó, considera aí A e B números positivos, beleza, gente? Então, eu vou definir o seguinte conjunto. Baseado nessa ideia de que o resto é a diferença do A para os múltiplos de B, né? Que quando eu escrevo B vezes Q, eu estou pensando nos múltiplos do valor B, né? Então, eu quero analisar o conjunto dos múltiplos de B e eu quero provar o quê? Que sempre vai existir um Q, que o múltiplo de B vai estar próximo do A uma distância R que vai ser sempre menor que o valor B. Ok? É isso basicamente que a gente faz, né? Então, ó, a gente faz o seguinte para demonstrar isso aqui, ó. Considere esse seguinte conjunto aqui, ó, seja S, né, o conjunto dos A menos B vezes X, né, com X pertencente aos números inteiros, e A menos B vezes X maior ou igual a 0. Ok, pessoal? Por quê? Porque eu tenho A menos B vezes X aqui, como eu tenho um sinal de menos, por exemplo, se eu pegasse o A igual a 1, o B igual a 2 e o X igual a 1, eu teria 1 menos 2, e aí seria menos 1, né? 1 menos 2 dá menos 1, e menos 1 não é maior ou igual a 0. Então, eu não consideraria, né, esse caso aqui. Só estou considerando aqui, né, o A e o B, ele está fixo, né, ele é dado, é o valor que você quer lá fazer divisão, né, você quer dividir lá o A por B. Então, o A e o B está fixo. Porém, esse X aqui, ele vai variar nos números inteiros, ok? Mas ele não vai variar em todos os inteiros, né? Eu quero que isso aqui seja sempre de tal forma, o X seja sempre de tal forma que o A menos BX seja maior ou igual a 0, ok? Então, eu vou considerar o X tal que isso acontece. Se você quisesse pensar aqui intuitivamente, né, só para ficar mais fácil para vocês enxergar essa propriedade aqui, ó, se eu tivesse, por exemplo, aqui
o A igual a 10, né? Se eu tivesse, por exemplo, o A igual a 10, né? E o B igual, digamos, a 3, vamos dizer assim, né? Então, quem que seria o nosso S, né? O S seria o A menos, né? Que o nosso A vale 10, menos 3 vezes X, né? E aí eu tenho que o X é número inteiro, né? Isso aqui é um rascunho, só para ilustrar para vocês, né? É a ideia daquele conjunto com números aqui para ficar mais fácil de vocês visualizar, né? E eu quero o quê? Eu quero que 10 menos 3 vezes x seja maior ou igual a zero. Então, não é qualquer x inteiro aqui. Eu quero que 10 menos 3 vezes x seja sempre maior ou igual a zero. Ok, pessoal? Então, de certa forma, isso é a mesma coisa que 10 ser maior ou igual que 3x, não é mesmo? Então, né, a gente sabe o quê? Que o x, número inteiro aqui, ele não pode ser quem? Ele não pode ser um número maior ou igual a 4, não é mesmo? Por quê? Se eu pegar x igual a 4, por exemplo, 3 vezes 4 dá 12. E 12 não é menor ou igual a 10. Então, por isso que não é qualquer inteiro que eu posso colocar aqui. Okay? Eu posso colocar, por exemplo, o 3, que aí dá 9, dá menor ou igual a 10. Eu posso colocar o 2, né? Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6. Eu posso colocar o 1, eu posso colocar o 0, eu posso colocar números, qualquer número inteiro negativo. Então, veja que eu tenho ainda assim infinitos números que eu posso colocar ali. Beleza, gente? Ou seja, eu quero dizer para vocês, chamar a atenção para o seguinte fato. Esse conjunto, ele tem muitos elementos lá dentro. Ok? Ele tem muitos elementos lá dentro, ainda cumprindo essa condição aqui. E eu quero provar que tem um de tal forma que, quando eu fizer 10 menos 3 vezes esse número, né, isso vai dar um resultado, né, que vai ser menor que o 3. Quem, por exemplo, poderia colocar aqui, ó, né, no 10 menos 3 vezes esse alguém, que vai ser um número que vai dar um resultado menor do que 3, por exemplo. Se eu colocar 2, 10, 2 vezes 3 dá 6, 10 menos 6 dá 4. Não é legal. Mas se eu colocar o B igual a 3, né, se eu colocar aqui esse número aqui igual a 3, aí vai ficar 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9 dá 1. Opa, deu um número que é positivo, ok? Que é positivo, e ele é menor do que o 3, tá vendo? É menor do que o 3. Se eu colocar, por exemplo, aqui um número menos 2, por exemplo. Menos 2 vai dar menos 2, né? Se eu colocasse aqui menos 2, ia ficar quem aqui? Menos 3 vezes menos 2 ia dar 6, ia dar 16. Então, veja que está longe de ser o 10, né? Se eu coloco menos 1, dá 10 mais 3, que dá 13. Dá 13, né? Ainda assim, né? Tá uma distância 3 do 10, não é mesmo? E se eu colocasse o 0, né? Ia ficar 10 menos 3 vezes 0, né? Então, vai ficar o próprio 10, né? Que aí, se eu colocasse o 0 aqui, ó, ia ficar 3 vezes 0, né? Ia dar 10. Então, essa diferença estaria dando 10 a diferença, né? Ou seja, a diferença está um valor muito alto, né? Não está um valor... A diferença não está um valor entre 0 e 3, vamos dizer assim, né? Então, jogando alguns valores, você vê que esse conjunto aqui tem possibilidades, né, para você considerar no lugar desse x que aparece aqui, ok? Mas eu vou fazer isso aqui de um modo geral, beleza? Não com exemplos igual eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque é uma prova, então eu não posso fazer prova com exemplos particulares, beleza, gente? Então, ó, veja bem, primeira coisa que eu afirmo para vocês, note que esse conjunto é diferente do conjunto vazio, ou seja, é um conjunto que tem elementos lá dentro. Ou seja, tem um elemento lá dentro de tal forma que isso daqui é maior ou igual a zero, né? Por que isso aqui é diferente do vazio? Pois, se eu considerar o x igual a zero, a gente tem o quê? O a menos b vezes x vai ser igual o a menos b vezes zero, que vai ser o a menos zero, que vai ser o próprio a. Okay? E o a gente sabe que é o quê? Que é maior ou igual a zero. Então, a gente sabe o quê? Que a menos b vezes x com x igual a zero é um valor maior ou igual a zero. Por quê? Porque o a é maior ou igual a zero. E o a é maior ou igual a zero porque eu estou assumindo no enunciado ali a maior ou igual a zero. Então, o a ele é um elemento que está no conjunto S. A gente sabe o quê? Ou seja,
O A, a gente sabe que ele está no conjunto S. Então, S é não vazio. Então, tem alguém lá dentro. Ok? E o que acontece também, pessoal? Como eu estou falando que o A menos BX é sempre maior ou igual a zero, né? E se eu multiplico o número inteiro e soma ou subtrai o número inteiro, isso sempre é um número inteiro, né? Então, subtrair, multiplicar, somar, subtrair números inteiros sempre dá um número inteiro. Os números inteiros são fechados para operação de produto e soma, né? Inclusive a de subtração. Então, quer dizer o quê? A gente sabe que esse número aqui ele é inteiro. Ele é um número inteiro, né? E mais, ele é um inteiro positivo, que ele pode ser zero, mas ele pode ser positivo. Ou seja, pessoal, eu sei que o S é diferente de vazio, ok? O S é diferente de vazio, né? E a gente sabe também que o S está contido nos naturais unido com zero, né? Além disso, o S está contido nos naturais, né? Que é o 1, 2, 3, unidos com o zero, né? Por quê? Eu coloquei o zero aqui porque a gente está considerando no nosso curso aqui os naturais não necessariamente tendo zero, né? E como aqui é maior ou igual a zero, então pode ser que para algum valor A e B específico aí, eu tenho, né? Que o valor A menos BX dê zero, né? Então, pode ser que o zero esteja nesse conjunto aí. Mas fato é que S está contido nos naturais, né? Unido com o zero. Bom, o que isso significa, pessoal? Que eu posso utilizar, então, nesse S, o princípio da boa ordem. O princípio da boa ordem, né? Então, ó, pelo princípio da boa ordem, né? Existe R como sendo quem? O mínimo do conjunto S. Né? E aqui esse R, evidentemente, se ele é o mínimo, ele é um elemento de S, né? Esse R, ele pertence a S. Ou seja, tem um menor elemento que está lá no conjunto S. Beleza? Então, esse conjunto S aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele tem um menor elemento, pelo princípio da boa ordem, que é um axioma que a gente está assumindo como sendo verdadeiro. Beleza? Bom, mas quem são os elementos de S? Quem são os elementos de S? São elementos que você escreve na forma A menos B vezes um X. Então, se o R está em S, então ele é um cara da forma A menos B vezes alguém. Ou seja, existe um X, né, igual a um certo valor aí, que o R vai ser igual a esse elemento. Por quê? Porque o R ele pertence a S. E ele pertence a S porque ele é o elemento mínimo de S, ele é o menor elemento de S. Em particular, ele está lá dentro de R. Ok? Então, como R pertence a S, R pode ser escrito na forma R igual, né? Quem são os elementos da forma, os elementos de S, né? Os elementos escritos dessa forma aqui, A menos B vezes alguém, né? Então, R pode ser escrito como sendo quem? A menos B vezes alguém. Que alguém? Ah, vamos chamar esse alguém de Q aí. É algum valor aí que existe e que ele vale Q. Então, veja. Eu sei, né? Por R está em S. Por S tem um elemento mínimo, que esse elemento seja exatamente o R. Então, R é igual a B vezes... É A menos B vezes alguém. Então, isso aqui prova a primeira parte do nosso teorema aí, né? Nosso lema aqui. Que o lema é para casos positivos. Depois o teorema vai ser para A e B inteiros quaisquer aí com B diferente de zero. Então, já tem a primeira parte ali, né? Que é o fato que o A é igual a B vezes Q mais R, né? Por quê? Se R é igual a A menos BQ, daí a gente conclui o que então, né? Se eu somo B vezes Q dos dois lados, né? Eu tenho que o A é igual a quem? A B vezes Q mais R. Bom, o que falta eu provar ainda? Falta eu provar aqui outra coisa, né? Eu sei também o quê? Que o R é igual a A menos B vezes Q. E B vezes Q, né? R é um elemento de S, não é mesmo? E S são os elementos A menos B vezes X,
que são maiores ou iguais a zero, né? Tá vendo? Ó, todo elemento de S, né, que é os A menos B vezes X, eles são maiores ou iguais a zero. Bom, se R é um cara que está em S, não é mesmo? Ou seja, ele é A menos B vezes o Q, eu sei também que ele é maior ou igual a zero, né? Então, eu concluo duas coisas aqui, né? Daí eu concluo, então, que, na verdade, o R é maior ou igual a zero e o A é igual a B vezes Q mais R. Então, essas duas coisas eu consigo concluir. Que os elementos de S são todos maiores ou iguais a zero. Beleza, gente? Bom, só falta eu provar o que no meu lema ali, então, como vocês podem ver no slide ali. Eu sei, então, que A pode ser escrito como sendo B vezes Q mais E. Esse R eu sei que ele vai ser maior ou igual a zero. Só falta eu provar o quê? Que R é menor do que quem? Do que B. Bom, para eu provar que R é menor do que B, eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que R é maior ou igual a B e vou tentar chegar na contradição. Por quê? Se eu supor que R é maior ou igual a B e isso me levar a uma contradição, quer dizer o quê? Quer dizer que eu não posso supor que R é maior ou igual a B. Se eu não posso supor que R é maior ou igual a B, sobra que opção para o R? Ser menor do que B. Então, essa é a estratégia da minha demonstração. Okay? Eu vou supor que o R é maior ou igual a B, vou supor que acontece aquilo que eu não quero que aconteça, e vou chegar aqui, isso é uma contradição. Como a gente tem lá aquela propriedade que fala que um número, ou ele é menor, ou ele é maior, ou é igual no outro número, né? E acontece uma e somente uma dessas propriedades, então, a gente vai utilizar ela aqui. Eu vou provar que o R não pode ser maior e também não pode ser igual ao B. Ele não pode ser maior ou igual a B. Então, só vai sobrar a possibilidade dele ser menor, que é o que a gente quer. Então, ó, caso tivéssemos R maior ou igual a B, né? Caso tivéssemos R ou maior ou igual a B, se eu olhar, eu quero que vocês analisem o que vai acontecer com essa expressão aqui agora. Então, assume que o R é maior ou igual a B e olha o que vai acontecer com essa expressão aqui. Que expressão, professor? O A menos B vezes Q mais 1. Professor, por que essa expressão aí? Bom, a gente tem essa expressão aqui, tá vendo? Ó? A gente viu que o R é igual a quem? O R é igual a menos B vezes Q. Então, vamos ver o que acontece com a expressão A menos B vezes Q mais 1. Eu vou colocar Q mais 1 aqui, ok? E eu quero que vocês analisem bem o que vai acontecer com essa expressão caso eu tenha o R maior ou igual a B. Então, eu estou escolhendo isso aqui por uma razão aqui, ok? Estou escolhendo isso aqui porque isso aqui vai me dar uma expressão que vai me levar a uma contradição quando R é maior ou igual a B. É justamente isso que eu quero que vocês vejam. Então, ó, assume que o R é maior ou igual a B e olha para essa expressão aqui para vocês verem o que acontece. Isso daqui é quem, pessoal? É o A menos. Eu vou usar a propriedade distributiva aqui, né? Nesse produto. Então, isso aqui vai ser o A menos B vezes Q, né? E menos B vezes 1 dá menos B. Bom, eu sei agora o quê? Que o A menos B vezes Q, né? Por essa expressão aqui, A menos B vezes Q é igual a R. Então, eu posso trocar, né? Esse A menos B vezes Q aqui por R. E isso vai ficar igual a quem? Então, vai ficar R, né? Então, eu estou trocando esse termo aqui por R. Então, vai ficar R menos B. Ok? E eu estou assumindo o quê? Eu estou assumindo que R é maior ou igual a quem? É maior ou igual a B. Não é mesmo? Eu estou assumindo que isso aconteça. Eu quero ver o que vai acontecer com isso aqui. Mas eu estou assumindo que o R é maior ou igual a B. Uma vez que eu assumir que o R é maior ou igual a B, o que acontece com R menos B? Bom, se você subtrair B dos dois lados dessa desigualdade aqui, a desigualdade se mantém, porque você está subtraindo a mesma coisa dos dois lados, né? E você vai concluir o quê? Que R menos B é maior ou igual a zero. Então, R menos B é maior ou igual a zero. Ou seja, se a gente assumir que o R é maior ou igual a B, essa expressão aqui, ela é de tal maneira que ela é maior ou igual a zero no fim das contas. Bom, mas espera lá. Então quer dizer, professor, que você tem o A menos B vezes alguém maior ou igual a zero. Interessante isso, né? Por quê? A menos B vezes alguém maior ou igual a zero te lembra quem? Te lembra o conjunto S, que são os caras da forma A menos B vezes alguém. E eu acabei de achar alguém ali que A menos B vezes ele é maior ou igual a zero, não é mesmo? Então,
Então, o que eu concluí com aquele alguém lá? O que a gente conclui com aquele alguém lá que a gente achou? A gente conclui que ele vai estar onde? Que ele vai estar em S, né? A menos B vezes alguém é maior ou igual a zero. Então, aquele valor lá, ele vai estar em S. Por quê? Porque ele é maior ou igual a zero. Beleza? Eu achei lá era A menos B vezes Q mais 1. E eu cheguei que ele é maior ou igual a zero. Então, ele é um cara que cumpre as condições do B. Ele é escrito da forma A menos B vezes alguém. Beleza. Esse alguém é inteiro, é o Q mais 1. Beleza. E A menos B vezes aquele alguém é maior ou igual a zero. Então, ele cumpre os 3 requisitos para estar aqui em S. Então, a gente conclui que esse cara aqui, né? A menos B vezes Q mais 1. Como isso é maior ou igual a zero. Como esse Q mais 1 é inteiro. Como esse número é escrito da forma A menos B vezes alguém, ele é um cara de S, né? Logo, a gente conclui que A menos B que multiplica Q mais 1, na verdade, isso aqui pertence àquele conjunto S nosso lá. Ok? E o que eu afirmo para vocês, pessoal, é o seguinte. Que isso daqui é uma contradição. Isso aqui vai ser uma contradição. Professor, contradição com o quê? Contradição com o mínimo. Lembra que eu escolhi o R como sendo o mínimo do conjunto S? Lembra? Isso aqui vai dar uma contradição com o R ser o mínimo que o valor do valor S. Por quê? O que é uma contradição? Pois, né? Vamos olhar para essa expressão que a gente escreveu aqui de novo. O que a gente obteve nela? A menos B que multiplica Q mais 1. Já vou explicar para vocês por que é uma contradição com o mínimo, tá? A menos B vezes Q mais 1. Isso daqui a gente viu que é igual a quem nessa conta aqui, ó? Fazendo a mesma conta aqui. Fazendo essa mesma conta aqui. Esse cara a gente viu que é igual a R menos B. Só que R menos B, como B é positivo, né? A gente está no caso aqui B é positivo. Isso aqui é menor do que R, vocês concordam? É menor do que R. Você subtrai alguém de um número, né? Então, você passa a ter como resultado um número que é menor. Então, R menos B é menor. E o que acontece agora? Então, eu concluo que esse cara todo da esquerda, o A menos B que multiplica Q mais 1, é menor do que o R. E esse cara pertence a S. A gente acabou de ver isso. E isso é uma contradição. É uma contradição esse elemento aqui pertencer a S e ser menor do que R. Por quê? Porque R, a gente escolheu ele como? Vamos voltar lá para vocês verem. Quem que era o R? Pelo princípio da boa ordem, o R é o mínimo de S. Então, o R é o menor valor de S. Pera lá, como que você veio aqui agora e achou alguém que é menor que ele? Como que você achou alguém que é menor do que ele? Isso é uma contradição. Tá vendo? Eu achei alguém em S que é menor que o mínimo. Isso é uma contradição. Por quê? Porque R já era o mínimo, ele já era o menor elemento de S. Não existe ninguém mais em S que é menor do que o R. E eu achei alguém aqui, ó. Esse alguém, A menos B vezes Q mais 1, é menor que o R. Só que eu só achei esse alguém assumindo o quê? Né? Assumindo que R é maior ou igual a B. Por quê? Porque eu usei R maior ou igual a B para provar que esse cara estava em S, tá vendo? Eu usei para provar que esse cara em S, para provar que esse cara está em S, eu usei que R é maior ou igual a B, que foi quando eu fiz esse passo aqui, ó. Que aí eu concluí que tudo isso era maior ou igual a zero e por essa razão esse número todo estava em S. Então não pode acontecer do R menos B ser maior ou igual a zero. Se não pode acontecer do R menos B ser maior ou igual a zero, por que não pode acontecer isso? Porque esse cara aqui ele não pode estar em S. Esse cara não pode estar em S. Na verdade, ele não pode pertencer a S. Por que ele não pode pertencer a S? Porque ele é menor do que R, ó. A gente acabou de ver aqui. E R é o mínimo de S. Ok? Então, o que a gente conclui então? Portanto, a gente conclui que... Bom, se não pode acontecer do B ser maior ou igual a R,
Aliás, não pode acontecer do B ser... se não pode acontecer do B ser menor ou igual a R, né? Ou melhor, se não pode acontecer do R ser maior ou igual a B, se não pode acontecer isso, o que sobra para o R? Ser menor do que B, não é mesmo? Portanto, R é menor do que B. Eu já tinha visto que o R era maior ou igual a zero, então, dados dois números positivos, A e B, sempre existe um Q em R, conforme vocês podem ver no slide aí, que A é igual a B vezes Q mais R. Então, isso aqui demonstrou pra gente tudo isso, né? Eu provei que o R é menor que B aqui, né? Provei que existe o Q, tal que A é igual a B vezes Q vezes R, e pela minha construção, esse R, ele já é maior ou igual a zero pela minha construção, né? Então, a gente tem as três coisas que falam aí. A igual a B vezes Q mais R, o R é maior ou igual a zero, e o R também é menor do que B. Beleza, gente? Então, isso prova aí esse algoritmo de divisão que a gente aprende lá nos anos iniciais da escola, não é mesmo? Fazer a divisão e ter os restos, etc. E claro, pessoal, isso aqui não necessariamente vale só para números positivos, né? Eu posso ter números negativos também, ó, que eu coloquei teorema algoritmo da divisão. Eu não vou demonstrar isso, mas tem no livro aí, no livro do Poucino, vocês podem olhar lá, que ele demonstra esse teorema, ele usa o lema, por isso que eu coloquei como lema, né? Uma proposição que vem antes do teorema. Ok? Mas o lema ele já dá a ideia geral de como funciona aqui, né? No teorema que agora você vai ter que lidar com a questão dos sinais, do jogo de sinais, ok? Mas essa questão de existir o R, existir o Q, vai acabar saindo tudo pelo lema que a gente acabou de demonstrar aqui, beleza? Mas você tem que fazer uma análise separada aqui para você lidar com os sinais negativos, né? De quando você está porque você está pegando aqui números inteiros quaisquer e B diferente de zero, né? E o diferente que tem aqui agora é o quê? Que existem Q e R únicos, na verdade, né? Vai ser único o Q e R que existe, tal que, né, aconteça do A ser igual a B vezes Q mais R, ok? E o R que existe ali ser maior ou igual a zero e menor do que o módulo de B, ok? Pessoal, cuidado aqui, só uma observação rápida que eu quero fazer, né? Para vocês, a unicidade não está no A igual a B vezes Q mais R. A unicidade vai estar nisso, unido com a condição R maior ou igual a zero e menor que o módulo de B. Então, quando você juntar as duas coisas, aí sim que você vai ter a unicidade. Beleza, gente? Por quê? Você pode ter, por exemplo, 10 como sendo quem? 3 vezes 3 mais 1. Né? Mas você pode ter o 10 como sendo 3 vezes 4, né? 3 vezes 4, que dá 12 menos 2. Então, veja, das duas formas você está escrevendo, né, o 10 como sendo 3 vezes alguém mais um resto, né, que seria mais o menos 2. Então, assim, o que garante que você pode escrever de modo único não é apenas escrever o número dessa forma. É também a condição do R ser o quê? Ser maior ou igual a zero. Veja que você tem duas condições aqui, né? Porém, em apenas uma delas eu tenho R, o resto positivo, que é qual? É nesse caso aqui, que o resto vale 1. Aqui eu teria um resto menos 2. Então, é as duas coisas juntas que nos garantem que eu posso sempre escrever um número de forma única. Dados A e B quaisquer, né? A e B pertencente aos inteiros quaisquer. Com a única condição do B ser diferente de zero, né? Porque eu não quero dividir por zero. Então, quaisquer inteiro A e B diferente de zero, vai existir um único Q, um único R, que eu posso escrever essa igualdade e esse R satisfazendo essa condição aqui. Beleza? Bom, pessoal, esse é o algoritmo de divisão, né? Espero que tenha ficado claro para vocês aí de onde vem, né? Por que é verdade isso, por que você pode fazer. Então, aquele algoritmo de divisão lá de você ter o resto, sempre vai dar certo para qualquer número inteiro. Sempre você vai chegar num resto, como sendo um número positivo entre 0 e módulo de B. Quando B for positivo, né? Então é que o R é menor do que B apenas. Beleza, gente? Bom, o que eu queria falar com vocês é isso. Espero que tenham entendido a aula, que tenha ficado claro. Aquela demonstração ali pode ser um pouco técnica, né? Mas eu acho ela muito importante porque ela justifica pra gente por que sempre dava certo aquele algoritmo de divisão que vocês aprenderam
vocês aprenderam e utilizam desde o ensino fundamental de vocês. Beleza, gente? Bom, muito obrigado a todos, então. Até uma próxima oportunidade. Até mais.